Éfesos capítulo 5, Éfesos capítulo 5, verso 22 ao 31, amém? Nós vamos falar hoje sobre família, sobre casamento, é muito importante. Éfesos capítulo 5, Efésios capítulo 5, verso 22 ao 31. A palavra de Deus diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seu próprio corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, maravilhoso Deus, Senhor, muito obrigado por tudo que foi realizado aqui, Senhor, nesta tarde para a noite. Oh, meu Deus, quantos louvores abençoados, meu Deus, testemunho maravilhoso da nossa irmã que ela deu, como Tu és maravilhoso, Senhor, pelas orações, pelos momentos aqui, nas ofertas, no dízimo, por tudo, Senhor, que foi realizado aqui. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, através da Tua palavra, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Amados, eu estava orando a Deus hoje, pedindo uma palavra para hoje, e eu já tenho até algumas palavras preparadas, e o Senhor, orando a Deus, o Senhor me levou a essa passagem aqui, da palavra de Deus. E eu gostaria de falar hoje, amados, como os maridos e as mulheres devem cada um, ter o seu compromisso no seu casamento, porque hoje nós estamos, amados, presenciando a destruição de muitas famílias, a destruição de muitos casamentos, o relacionamento entre marido e mulher. Nós temos visto muitos estão sendo destruídos, filhos e pais, e a família tem sido atacada, amados, atacada firmemente, e as pessoas se casam, elas constroem famílias, e depois é triste quando elas se separam, porque um tempo elas passaram convivendo juntos, moraram em uma mesma casa, dormiram juntos, fizeram tudo juntos, construíram coisas juntos, e de uma hora para outra decidem se separar. E de uma hora para outra, mas muitas dessas pessoas que antes era algo tão unido, onde a Bíblia diz que era só um só corpo, se torna como duas pessoas estranhas, onde depois da separação não se falam mais, muitas vezes ficam inimigos uns dos outros, e isto, amados, muitas vezes por falta de um relacionamento sólido, um relacionamento estável e maduro, um relacionamento saudável, um casamento abençoado por Deus, amados, porque o que Deus quer no casamento é que cada um, do cônjuge viva uma vida feliz, viva uma vida abençoada. E essas coisas acontecem, amados, por causa de um relacionamento muitas vezes fraco, muitas vezes
que não suporta as dificuldades da vida, não suporta as aflições da vida e logo acha que a melhor maneira de resolver essas dificuldades é se separar, se divorciar, onde na realidade não é, amados. Na realidade, ao menos nós somos crentes, né? Que cremos no poder de Deus, nós que cremos que Deus faz milagres. Deus pode fazer milagre em nosso casamento, Deus pode fazer milagre na nossa família, mas não há nada impossível para Deus, que Ele realiza essas coisas. Mas, amados, muitas vezes, amados, porque muitas vezes nós não queremos a instrução de Deus para vivermos um casamento bíblico, né? E por não entender que o casamento é algo que vem de Deus e não do homem, e é Deus quem vai nos orientar como deve ser esse casamento, como nós devemos viver, qual o papel do marido, qual o papel da esposa, qual o papel dos filhos na família. Então, amados, o casamento, para ser abençoado por Deus, Deus precisa fazer parte desse casamento. Para que um casamento seja abençoado por Deus, Deus precisa fazer parte deste casamento, fazer parte desta família, porque é Deus que abençoa a família. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, e por não entender muitas vezes que o casamento é algo sério, porque o mundo hoje tem banalizado demais o casamento, né? As pessoas não entendem que o casamento é uma aliança, amados, e é uma aliança que é feita até o fim da vida de um dos cônjuges, pois a Bíblia mostra isso. Deus não aprova o divórcio, amados. O divórcio acontece por causa da dureza do coração do homem, por causa da rebeldia, muitas vezes da falta de amor, da falta de perdão, da falta de querer reconciliação. Então o homem endurece o coração, ele não obedece a Deus e acontecem essas tragédias. Amados, por causa muitas vezes do homem e da mulher que não faz o seu papel no casamento, como a Bíblia manda que a gente faça. Então, amados, muitas vezes as pessoas acham que a solução é se divorciar, mas eu não creio que essa seja a melhor, porque eu creio no que a palavra de Deus fala. E hoje, amados, está uma bagunça. Infelizmente, amados, no meio da igreja, a igreja, eu digo toda a igreja de Cristo, meu irmão, por falta de conhecimento, que a Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento, muitas vezes por falta de ser pregado mais isso nas igrejas. Muitas pessoas crentes, amados, estão levando seus casamentos como as pessoas ímpias, que não têm conhecimento de Deus leva. Então, amados, é uma bagunça, né? A pessoa casa, depois se separa, depois se casa com outro, se separa, depois não dá certo. E existe até umas pessoas que, quando estão separadas, vão atrás de outra pessoa casada, destruir outra família, para formar outra família. Isso é um desastre, amados. E Deus não quer que a igreja do Senhor, não quer que nós, como crentes, vivemos uma vida assim. Pois a gente fomos chamados para sermos santos, separados, diferente do mundo, da ideologia desse mundo. E isso também relacionado ao casamento. Então, amados, existe um papel do homem e da mulher no casamento. Existem princípios bíblicos para o casamento que mostram qual é o papel do homem e da mulher nesse casamento. E nós precisamos entender sobre isso através da palavra de Deus, mas nós vamos ver isso aqui. E nós não iremos ter um casamento abençoado por Deus se nós não seguirmos, amados, o que a palavra de Deus nos orienta sobre esse assunto, que é tão importante, amados. Nós não iremos ter um casamento saudável, abençoado, né? Ouvindo muitas vezes o que a mídia tem ensinado, o que as novelas aí têm ensinado, o que os filmes têm ensinado, o que o mundo tenta passar sobre o que é um casamento, o que os psicólogos, muitas vezes, que as pessoas quando vão em um psicólogo, qual o conselho que esse psicólogo logo dão? É logo a separação, é logo
divórcio. Porque, meu irmão, o mundo ele quer viver uma felicidade sem Cristo. E muitas vezes as pessoas querem ser felizes de qualquer jeito, mas não é assim, amado. Então o que nós devemos ver não é o que a psicologia fala, não é o que a mídia tenta empurrar na nossa cabeça, e que ela investe muito aí em novelas, em filmes, em minisséries, mostrando, banalizando o casamento. Não é o que a cultura do mundo fala sobre o que é casamento. Nós iremos construir um casamento saudável, abençoado por Deus, através da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, entendendo quais são os papéis dos homens e das mulheres num casamento. Amados, um doutor chamado Charles Winnick, ele pesquisou mais de 200 mil culturas que já existiam no mundo, e ele chegou a uma conclusão, que apenas 55 dessas culturas que já existiam eram culturas onde não havia papel definido para o homem e a mulher. E ele chegou à conclusão que esse tipo de cultura rapidamente se extinguiram, acabaram. Essas culturas onde não tinha papéis definidos entre homem e mulher no relacionamento. Porque, amados, são papéis diferentes. E são papéis, amados, que o homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. Se não for desse jeito, amados, fica complicado para que Deus abençoe esse casamento. Então, uma família, igreja do Senhor, uma sociedade só será forte se o papel masculino e feminino for definido dentro dessa família. A família, para sobreviver, vai depender de haver essa definição entre homem e mulher. Qual é o papel de cada um? Qual o papel que cada um deve exercer no seu lar? Que se os papéis forem iguais, as mulheres estão tomando os papéis do homem, a função do homem, e o homem querer tomar o da mulher, vai haver confusão. E essa sociedade será, amados, falida. Haverá a extinção da família, como tem acontecido hoje em dia. Então, amados, hoje o que vemos é um verdadeiro bombardeio da mídia contra a instituição chamada família. Um bombardeio da cultura contra a família. E muitas vezes, amados, nós que somos crentes não estamos seguindo os padrões da Bíblia para seguir os padrões mundanos. Muitas vezes nós estamos procurando conselhos com pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, com a palavra de Deus, e muitas vezes essas pessoas vão dar conselhos errados para você e para a sua família, para a destruição da sua família. E muitas vezes, amados, quando uma mulher ela é chamada dona de casa, para muitas mulheres, isto é visto como algo de segunda classe. É algo que muitas dizem que é uma exploração. Os homens explorando as mulheres, E uma mulher não pode mais exercer o seu papel como mãe, muitas vezes como dona de casa. As mulheres que são mãe, dona de casa, é taxada como medíocre, estão sendo exploradas, estão sendo massacradas por seus maridos. É isso que muitas vezes a cultura e o feminismo tem mostrado. Mas na maioria das culturas do mundo, amados, esse sempre foi o papel da mulher, Não quer dizer que a mulher não possa, fazer outra coisa, se ela não quiser ser mãe. Mas, amados, é bíblico, amados, é bíblico. É bíblico, sempre foi bíblico. A mulher tem o seu papel, o marido tem o seu papel dentro do casamento. A questão é que o mundo, a mídia, amados, quer detonar e quer colocar na mente das mulheres que não vale apenas elas serem mãe, não vale apenas elas serem dona de casa, fazer o seu papel, o papel das mulheres, como antigamente elas exerciam e exerciam muito bem. Então, amados, elas têm que ser como os homens, e isso está, amados, causando muita destruição.
Quem está por trás de tudo isso, amados? Nós sabemos, amados, que o papel do diabo é destruir toda a família. E ele tem feito isso. E hoje na família o homem está, muitas vezes, sem o seu papel definido. Ele não está com o seu papel como um homem que ele deveria ser dentro da sua casa. E isso causa confusão, amados, na mente da mulher, na mente dos filhos. Muitas vezes, amados, há um enfraquecimento no papel do homem na família. E a mulher muitas vezes está se tornando a provedora do lar. E é ela que está liderando o lar, onde na realidade não era ela que deveria fazer isso. Biblicamente falando, nós vamos ver isso aqui. É o papel do homem governar, liderar, cuidar do seu lar. Não é da mulher, amados. É papel do homem cuidar da sua mulher, cuidar dos seus filhos. E hoje na família o homem está muitas vezes sem seu papel definido, amados. Para a nossa sociedade afastada de Deus, que caminha para o abismo de destruição, isso é normal, né? Mulher e homem, eles são iguais, não há papéis definidos. Nós vamos ver aqui que há sim. A palavra de Deus mostra que sim. Então, mas muitas mulheres e homens querem seguir os padrões, muitas vezes da cultura, da sociedade caída sem Deus, e muitas vezes até seguir, a tradição dos seus pais, dos seus avós, que infelizmente também dos seus irmãos, que são padrões muitas vezes igual ao do mundo, padrões errados, muitas vezes que são contrários da Bíblia. E o que nós temos que ver, amados, não é porque é nossa mãe, não é porque é nosso pai, não é porque é nossos avós que vai nos direcionar. Porque um exemplo, se o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó tiver padrões definidos, diferentes do que a Bíblia fala, está errado. Você está seguindo um padrão errado. Você pode dizer, mas meu pai e minha mãe viviam assim. Lá na minha casa eu fui criado com meu pai em casa e minha mãe trabalhando. E meu pai fazendo o papel da mamãe. Isso está errado, amados. Isso é distorção, amados, do papel masculino do homem. E, amados, muitas vezes, mas minha mãe vivia assim, meu pai vivia assim. A questão é, sua mãe, seus avós, seus pais, eles conheciam a Deus? Eles têm conhecimento de Deus, né? Eles vivem de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos esquecer, mas que o mundo jaz no maligno, e o maligno quer deturpar, quer distorcer as coisas que são de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso. E hoje nós estamos vendo os homens perdendo a sua masculinidade. Muitos homens estão deixando de ser homem, né? Estão perdendo a liderança do seu lar. E as mulheres, elas estão tomando o papel do homem, onde na realidade deveria ser o homem que deveria estar fazendo isso. Então, amados, a primeira coisa que eu quero dizer à igreja, olha, você, minha irmã, preste atenção. A mulher é diferente do homem. A mulher é diferente do homem. Deus criou homem e mulher. Deus criou homem diferente de mulher e mulher diferente de homem. Por que é importante sabermos disso, pastor? Porque existe uma ideologia poderosa, forte em nosso país, no mundo todo, que é o advento do feminismo. E o feminismo quer colocar na mente das mulheres que as mulheres é igual aos homens. Querem masculinizar as mulheres. O feminismo, ele odeia as mulheres. O feminismo não aceita a mulher ser feminina, ela ser mulher. E a mulher que quer ser mulher para o feminismo é coisa ruim, porque o feminismo não aceita a mulher exercer o seu papel, muitas vezes de mãe. Por isso
isso, amados, esse movimento é a favor do aborto. Por isso você vê muitas mulheres feministas aí, né, a favor do aborto, do assassinato de crianças. Então o movimento, amados, feminista, ele é contra o casamento, diz que a mulher deve ser livre, que ela deve ser independente, que ela não deve estar debaixo da autoridade do marido, do homem. E muitas feministas, elas odeiam os homens, elas humilham, querem jogar as mulheres contra os homens e os homens contra as mulheres. E há esta guerra, onde na realidade, mas isso não era para existir. Deus fez macho e fêmea, Deus fez homem e mulher, um para completar o outro, um para ajudar o outro, um para fortalecer o outro, um para abençoar o outro, e os dois papéis são necessários. Uma família, mas onde a mulher ela é pai e mãe, não corre direito, não é direito, não há reverência do pai numa casa, e é complicado, mas porque isso passa para o filho, dos filhos passa para os netos, e vai passando, amados. Então o movimento ele é contra o casamento. O movimento feminista diz que as mulheres podem exercer as mesmas funções que o homem. Existem tarefas, amados, que só os homens podem realizar, e existem tarefas que só as mulheres têm uma capacidade de realizar que os homens não têm. Por isso viu Deus lá quando Adão estava no jardim, tudo do bom e do melhor, não havia pecado ainda. Viu Deus que não era bom que o homem ficasse só, e fez uma auxiliadora, fez uma adjuntora, uma ajudadora, alguém para estar exercendo o papel de ajudar o homem na sua função. E isso é necessário a gente entender, amados, porque a mulher não é igual ao homem, geneticamente, amados, anatomicamente, psicologicamente, há muita diferença de homem e mulher. A diferença entre homem e mulher, isso não quer dizer que a mulher seja inferior ao homem, mas ela ocupa uma posição diferente do homem. E essa posição diferente do homem, amados, deve ser na sociedade, no casamento, na família e até na igreja. Porque o advento feminista, hoje em dia nós vemos aí mulheres sendo pastoras, onde a Bíblia não dá respaldo. A mulher não pode ser cabeça do homem, a mulher não pode ter autoridade espiritual no lugar do homem, amados. É bíblico isso. A palavra de Deus até proíbe esse tipo de coisa. Então, amados, muitas vezes, amados, está acontecendo isso. E quando se inverte esses papéis, os filhos vão sofrer, porque eles vão perder o reverencial da autoridade. Essa família vai viver um transtorno. Será uma família, mas muitas vezes com muitos problemas psicológicos sérios. Eu fui criado com a minha mãe exercendo o papel de pai e de mãe. E nós vimos as dificuldades que nós tivemos. Nós vimos o problema psicológico que isso atingiu a mente de cada um de nós, da minha vida, da vida das minhas duas outras irmãs, por não ter um reverencial. Então os filhos vão sofrer, amados, porque existem situações e coisas que Deus criou o homem em condição física, em condição emocional, que não deu à mulher, né? Principalmente em condição física, né? Emocional, para suportar determinadas coisas, amados, que as mulheres elas não vão suportar, por mais que elas se achem que seja forte. Por isso Deus criou o homem, por isso Deus criou a mulher. Então um exemplo, amados, que a mulher é diferente do homem, é só as irmãs verem o período de ciclo das estações das mulheres, o ciclo menstrual, né? Que isso influencia tanto na parte física quanto psicológica da mulher. Você sabe disso, você que é mulher, né? Dependendo das estações do ano, amados, primavera, né? Verão, outono, inverno, a mulher se comporta e tem reações diferentes.
Alguns estudiosos pesquisaram e viram isso, né? Na primavera, no período menstrual, o corpo da mulher volta ao estado normal e libera um hormônio chamado estrogênio. No verão, amados, é a melhor semana, né, das mulheres, porque a liberação do estrogênio está no pico, e a mulher fica mais otimista, a mulher fica mais alegre, mais confiante, com autoestima, com a sensualidade, né, aguçada. No outono já não tem liberação do estrogênio, pois começa a liberação de outro hormônio chamado progesterona, que inibe a liberação de estrogênio e causa tensão pré-menstrual. A mulher fica irritada, ela fica agressiva, às vezes fica depressiva, às vezes fica angustiada, pois está chegando o inverno. E no inverno, amados, né, quando ela chega no período dela, né, vai haver muitas cólicas, mal-estar, né? Então, mulheres são diferentes de homens. As mulheres passam por tudo isso que o homem não passa. Então, amados, para negar sua feminilidade, né, a mulher tem que negar sua biologia de procriação. Então, mulheres é diferente de homens, amados. Eu gostaria de falar hoje sobre o papel das mulheres e o papel dos homens. Amém? Amém. Primeiro, a responsabilidade da mulher. Qual é a responsabilidade da mulher no casamento? Quando ela se casa com um homem, é reconhecer a autoridade do homem e submeter-se à autoridade dele. Eu vou explicar o que é submeter-se à autoridade dele. A mulher deve submeter a autoridade do marido, mas não é submeter a um marido que quer agredir ela, um marido que quer humilhar ela, um marido que quer espancar ela. Não é esse tipo de submissão. Nós vamos ver aqui que submissão é essa. Amém? Amém. Para que as irmãs entendam que nós não estamos aqui fazendo um tipo de machismo aqui, que hoje em dia tudo é machismo, é feminismo, né? E o pastor está dizendo: eu tenho que ser submisso ao meu marido, que muitas vezes me trai, me espanca, né? Que me maltrata, muitas vezes quer até me matar. Eu vou me submeter, eu vou deixar ele fazer isso comigo. Meus irmãos, não é relacionado a isso, né? Então, a responsabilidade da mulher é reconhecer a autoridade do homem e, mas ela ser submissa à autoridade dele. Veja Efésios, como nós lemos aqui, o capítulo 5, né? Verso 22. Vós, mulheres, sujeitados aos vossos maridos como ao Senhor. Até o 24. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Meus irmãos, se a gente falar uma frase dessa hoje em dia, uma mulher feminista, ela vai logo dizer: eu jamais serei submissa a macho nenhum, homem nenhum, porque não entendem, amados, o que aqui está falando. Que tipo de submissão é essa? Então, mas Paulo diz que o marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. O que isso significa? Cristo é a autoridade da igreja, a palavra cabeça significa autoridade, e o marido é a autoridade da mulher. E nós sabemos, amados, que o que controla o nosso corpo é a cabeça. A cabeça controla o nosso corpo. Do mesmo jeito que Paulo está falando aqui, amados, em 1 Coríntios 5, do verso 22 em diante, ele falou a mesma coisa. 1 Coríntios 11, 3, quando ele diz: assim como Cristo é o cabeça da igreja e Deus Pai é a cabeça de Cristo, o homem é o cabeça da mulher. O que isso significa, pastor? O marido exerce o governo
ele é chamado para governar o seu lar, sua esposa, seus filhos. O marido, ele é chamado para ser cabeça, ele é o governante do seu lar. Porque muito casamento não está dando certo, porque os papéis estão sendo invertidos, amados. Os homens estão deixando de ser homem, os homens estão deixando de honrar suas calças, de fazer o seu papel como marido, governar bem sua casa, governar bem sua família, governar bem seus filhos. E esse é o nosso papel, irmãos. Porque Cristo é a autoridade da igreja, o marido é a autoridade da esposa. O marido é a autoridade da esposa. Então o marido exerce o governo, o comando do lar da mulher e dos filhos. E esse princípio, igreja, foi criado pelo próprio Deus. Desobedecer a este princípio é desobedecer ao próprio Deus. Quando a Bíblia diz que a mulher deve em tudo ser submissa ao marido, significa que ela deve aceitar a missão do marido, ela deve ajudar o marido, o homem, a desenvolver sua missão, o seu papel, sua responsabilidade de governar o lar e a sua família. É nisso que a mulher deve submeter ao seu marido. A mulher de Deus, ela deve submeter-se a um marido que ele está exercendo a sua função como marido, que é governar o seu lar, governar a sua casa, porque essa autoridade Deus deu a ele, governar os seus filhos. Essa autoridade foi dada ao marido, amados. Então esse princípio foi criado pelo próprio Deus, e desobedecer a esse princípio é desobedecer ao próprio Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa ao marido, está relacionado à mulher ajudar o marido a liderar, ao marido colocar ordem na sua casa, ao marido suprir as necessidades básicas da sua família. Então, a mulher deve submeter ao homem que está exercendo o seu papel como cabeça do lar, como líder. Não só suprir as necessidades básicas, mas como as espirituais. Porque o marido deve criar os filhos na disciplina do Senhor, e a esposa deve submeter-lhe e ajudá-lo nessa tarefa. É tarefa do marido e é tarefa da mulher criar os filhos no caminho do Senhor. É nosso papel. E a mulher vai submeter a este marido, a mulher vai sujeitar esse marido e ela vai auxiliar, vai ajudar a ele nesta tarefa que não é fácil. A gente criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Então a mulher deve ajudar, deve se submeter a ajudar nessa tarefa, que não é só mas as coisas físicas. Não adianta mais, não adianta o homem suprir toda a necessidade física de um lar e não suprir a necessidade espiritual. Vai ser desastre. Só dinheiro não resolve, só bens materiais não resolvem. O principal ainda é o lado espiritual. O homem, como sacerdote do lar, como cabeça do lar, ele tem que suprir a necessidade espiritual da sua casa, do seu lar, da sua esposa, dos seus filhos. Ele tem que exercer esse papel, amados. E a mulher vai ajudar ele nessa tarefa. Nosso culto a Deus em casa. O culto não é só dia de domingo aqui na igreja. Não é só um culto. Meu irmão, Deus quer ser cultuado todos os dias. Do jeito que nós estamos saindo da nossa casa para cultuar Deus aqui hoje, nós estamos cultuando todos os dias na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Ser uma casa de oração. A irmã Maria falou aqui dela e a filha se ajoelhando, orando. Deus ouviu as orações.
Esse é o papel do marido, da esposa, leitura da palavra de Deus, ensino das escrituras. Meus irmãos, isso tem deixado de acontecer. O homem moderno de hoje em dia tem só se preocupado com as coisas materiais. Por isso que as famílias têm sido destruídas. Por isso muitos divórcios têm acontecido. Por isso muitas mulheres, filhos e maridos estão se tratando, amados, com psicólogos. Porque está faltando esse papel, o lado espiritual, meu irmão, é muito importante. É ainda mais importante do que o lado material. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele só procura em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas primeiro vem o reino de Deus e a sua justiça. Esse reino de Deus e a sua justiça tem que ser prioridade em nosso lar, na nossa casa. E que muitas vezes, amados, nós estamos correndo só atrás do material. Nós somos homens. A gente acha que só botar comida na mesa está tudo certo. Meu irmão, meus irmãos, o irmão Luiz, Tiago, Lenivaldo e eu, a gente tem que ter cuidado, mas o lado espiritual é importantíssimo. É o nosso papel sermos sacerdote do nosso lar, exercer nossa função como homem de Deus na nossa casa, abençoar nossa esposa e nossos filhos com as coisas de Deus. Liderar e governar, amados, não só nesse lado físico, mas no lado espiritual. E esse lado espiritual muitas vezes tem sido colocado de lado. O que é que tem acontecido? Destruição na família. Muitos divórcios aí de mulheres, esposas riquíssimas, que o marido dá tudo a elas, elas não são felizes. Tem casa boa, tem dinheiro para gastar, tem tudo, mas é um vazio. Muitas vezes o inimigo trabalhando, porque nós temos, amados, ter cuidado nesse lado. O marido deve cuidar da espiritualidade da família, e a esposa deve apoiar, ajudar, obedecer, não deixar também só com o marido. Quando vê que o marido está querendo se esforçar, e um e o outro se esforçar para isso, amados. O papel do homem é educar, é prover o básico, né? É proteger a família contra algo que ameaça a família, que ameaça os filhos, que ameaça a esposa. Então é o nosso papel de homem, e da mulher é auxiliar, é ajudar no governo do lar, é submeter-se ao marido, que é o homem de Deus e quer o melhor para a sua casa e a sua família. Não ser obstáculo e ser uma ajudadora. Porque é ruim, meu irmão, quando o marido quer e a mulher não quer. Quando o marido ele quer governar o seu lar, quer ser a cabeça do lar, mas a mulher não quer. Não quer auxiliar, não quer ajudar, não quer submeter. Então, amados, por isso a mulher deve estar, né, incluída juntamente com o marido, né, para essa missão, amados, que é o homem governar o seu lar e governar no lado espiritual. E a mulher tem esse papel, amados, né, de ser essa ajudadora, submeter. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Provérbios 31, 26, 28 diz assim: abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levanta seus filhos e eles o chamam bem-aventurada, seu marido também, e a ela a louva. Ela está exercendo o seu papel como auxiliar, como ajudadora, aquela mulher que está auxiliando o seu marido para ele liderar o seu lar. Provérbio 14, 1 diz que toda mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Isso é verdade, amados. Às vezes a mulher tola, ela destrói a sua família, a sua casa com as suas próprias mãos. Então a prioridade do homem dentro do lar é cumprir a vontade de Deus, e da mulher auxiliar, ajudar, colaborar, né?
Porque o marido quer colocar esses princípios no lar e a mulher deve ajudar esse marido, deve ser uma incentivadora para que isso aconteça, amados. O marido é um supervisor do lar. E o marido, ele deve detectar que tem coisas dentro do seu lar que não está certo. Esse é o papel do homem de Deus, do marido de verdade. E é uma pena, meus irmãos e minhas irmãs, que nem todas as irmãs que estão aqui têm maridos crentes. Tem maridos que compreendem isso. Eu entendo, minha irmã, a sua situação. Eu entendo, minhas irmãs, a sua situação, que ainda já não é fácil o marido e a mulher crente. Imagine com o marido incrédulo, como é difícil, né? Mas o marido, ele deve ser esse homem, supervisor do lar. Ele tem que detectar que tem algumas coisas dentro do seu lar que não está certo, que está enfraquecendo a sua família, e a mulher deve submeter esse marido e deve ajudar ele. Porque, como eu falei aqui, Igreja do Senhor, a submissão da mulher aqui não é o marido maltratar a mulher, os filhos, querer que ela faça coisas erradas que não glorificam a Deus. Não é isso. Submissão aqui da mulher para o esposo é ajudá-lo a edificar o lar. Ela vai submeter a um homem que quer edificar o lar, quer que o seu lar seja edificado, e ajudar ele a exercer esse sacerdócio dele no seu lar, de suprir a necessidade tanto material como espiritual, né? Cumprir a responsabilidade de glorificar a Deus no lar, para que Deus seja glorificado no seu lar. Meus irmãos, Diabo Luiz, Diabo Genivaldo, essa é a nossa missão, né? Essa é a nossa missão. Nós temos que guardar, meu irmão, energia, força, para que nós possamos fazer isso aqui, meu irmão. E não adianta só, meu irmão, a gente correr atrás das coisas materiais, do lado espiritual da nossa casa, as coisas estão caminhando para as coisas que a gente está sem exercer o nosso papel. Então, amados, a mulher vai se submeter a um homem desse, vai cumprir a responsabilidade, que vai ser o que? Glorificar a Deus no lar. Louvado seja o nome do Senhor, ajudá-lo, cuidar, instruir, ensinar, prover no lar, corrigir quando precisar ser corrigido, né? Proteger os filhos das coisas maus e prover o alimento, não só físico como espiritual. Esse é o nosso papel. E a missão da mulher, ela é de edificar a sua casa com sabedoria, porque Deus deu esse poder à mulher. A mulher tem poder de edificar a sua casa. A mulher sábia, a mulher de Deus, ela tem o poder de edificar a casa. A tola destrói. Provérbios 14 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa. Ela faz do seu lar um lugar sadio, um lugar feliz, com sabedoria dada por Deus. É uma mulher de Deus, que olha as coisas com os olhos de Deus, educa seus filhos no caminho do Senhor. Este é o papel da mulher também. Faz seu lar um lugar sadio e feliz. Filhos sadios e maridos também sadios, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida como família, amados. Se não está acontecendo isso na nossa família, irmãos, infelizmente é porque nós somos duros de coração, porque a gente sabe o que é certo, mas muitas vezes essas coisas estão sendo faladas aqui, está só sendo agora, pode estar entrando no seu ouvido e saindo, e quando você chegar na sua casa, seu lar, você vai estar da mesma maneira, não vai adiantar de nada. Está sendo pregado aqui dentro da palavra de Deus. Provérbios 24:3 diz: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Amados, hoje muitos lares estão sendo destruídos. Por quê? Porque tem muitas mulheres que não querem submeter aos seus maridos.
Minhas irmãs, eu fui arrancar um dente lá no Salgado, doutor Arimaté, né? Arimaté, não, como é o nome da Arimaté? Né? E eu estava lá com minha esposa e tinha um bocado de mulher lá. Aí minha esposa foi fazer um lanche, saiu, eu fiquei no meio das mulheres lá. Meus irmãos, as mulheres atacaram com força, viu? E começaram a falar mal do marido, dos homens, nem o homem presta, é tudo isso, é tudo safado, é tudo não sei o quê. E eu lá no meio, e um corpo mesmo. Eu disse, misericórdia, Senhor. E tinha uma que disse, pô, meu marido é bom, ele faz tudo que eu quero, mas eu massacro ele mesmo, porque homem só gosta de mulher ruim. Veja a ideologia errada aí, amados. Tem muita mulher que pensa nisso mesmo, amado. Tem mulher que ela tem um marido bom e ela faz o marido de gato e sapato. Ela pisa em cima do cara, ela faz tudo pro camarada. Então, amados, hoje muitos lares estão sendo destruídos, amados, porque tem muitas mulheres que não têm sido sábias, amados, não têm exercido o papel dela. Tem muitas mulheres que têm escondido do marido os erros que acontecem muitas vezes escondidos nos seus lares, dos seus filhos. Esconde do marido para que o marido não saiba. Está sendo cúmplice com aqueles erros, onde deveria chegar para o marido, que é o cabeça da casa, e dizer, olha meu filho, está acontecendo isso, isso e isso. E você precisa tomar a solução. Mas tem muitas mulheres, amadas, que o que é que faz? Esconde. Está o filho lá dormindo com a namorada, tendo relação sexual, dentro de casa, e o marido nem sonha. Às vezes é a filha com o rapaz, e a mãe muitas vezes aproveitando. Onde o certo seria chamar o marido e resolver, mas não aceitar esse tipo de coisa. Mas a missão da mulher é honrar o seu marido, porque tem mulher, mas graças a Deus que aqui não tem, que eu saiba, né, que não honra o marido, não tem respeito pelo marido, xinga o marido. Tem mulher que bate até no marido. A gente já vimos muitas cenas disso lá na praça, né? Mulher brava chega lá, dá um tapa na cara do camarada lá, e o cara fica né, xingando, e aquele negócio todo. Tem mulher assim, mas tem mulher barraqueira. Tem mulher que quando chega, meu irmão, o negócio pega. E é uma desonra, mas ele chama um monte de palavrão, o marido, humilha. E, amados, isso não é edificação nenhuma, amados. Isso não é honrar aquele que Deus deu como cabeça. Então, amados, existem mulheres que não dão atenção ao seu marido, dá mais atenção, né, às outras pessoas de fora do que ao marido. Isso também não é honrar o marido, amados. Meu irmão estava fazendo um curso na igreja, acho que já faz uns 3 a 4 anos faz mais. Na nossa igreja, quando eu fazia parte da igreja Batista Remaná Sede, tinha uns pastores batistas tradicionais muito bons, estavam levando um curso sobre família. E um pastor nesse curso, ele contou uma história de uma irmã, que ela estava brigando com o marido dela, porque queria que todo final de semana o marido estivesse com ela na casa dos pais dela, e o marido ia apenas 2 vezes na semana. E porque não ia os 4 dias da semana, ela brigava com o marido, porque muitas vezes o marido queria ficar no final de semana com ela em casa, mas ela dizia, né, ela disse, meu pai pediu e eu vou todo final de semana para a casa do meu pai, se você não quiser, fique em casa sozinho. E aí, amados, o pastor disse que ela foi se aconselhar com ele, e ela contou esse caso ao pastor, e contou essa situação.
e disse que a situação estava acabando com o casamento deles. O pastor chamou a atenção daquela irmã e disse: olha, minha irmã, no momento que a irmã casou com o seu marido, com o irmão, você se tornou uma só carne com ele, porque a Bíblia diz: deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, os dois se tornarão uma só carne. Agora você está debaixo da autoridade de seu marido. Enquanto você não era casada, era o seu pai que estava sob a sua autoridade. Agora é o seu esposo. Agora é o seu esposo. Você quer que o seu marido faça a sua vontade, mas você não quer fazer a vontade do seu marido. Você quer honrar o seu pai, mas você não quer honrar o seu marido. E então, amados, aquele pastor, ele pegou pegado, amados, usou esse texto aqui de Efésios 5, 22 ao 24. E eu me lembro como hoje, como o pastor estava falando. Então, ele falou: então a irmã não quer desobedecer ao seu pai, que quer que você esteja todo final de semana na casa dele, só que a irmã também não está sendo submissa ao seu marido, para fazer a vontade do seu pai. Só que a irmã agora é casada e deve submissão ao seu marido. Deve submissão ao seu marido. Quantos casamentos, amados, não têm se acabado aí? Por quê, amados? Família da esposa ou do esposo se prometendo. É a sogra se prometendo demais no casamento da irmã. É o sogro se prometendo demais. O casal nunca vai amadurecer, amados, enquanto a família estiver, amados, se prometendo demais nesse casamento. Por isso a Bíblia diz: deixará o pai e mãe, se unirá a sua esposa, que se tornarão uma só carne. Agora é a mulher e o homem tem que aprender a resolver seus problemas, tem que amadurecer, tem que conversar, tem que sentar, tem que ter maturidade. Porque muitos casamentos estão acabando, amados, porque há entroncos no meio do casamento. É o caso dessa irmã. O marido queria passar umas 2 semanas, combinou com ela: olha, você vamos 2 semanas para casa dos seus pais, 2 semanas nós ficamos em casa, ficamos juntos e tal. Você disse: não, porque meu pai quer que eu e o marido. O pastor disse: aí você quer fazer a vontade do seu pai e a vontade do seu marido, não conta. Você quer estar debaixo da submissão do seu pai, e o seu marido, que você se une e se torna uma só carne, você quer desprezar. Então, amados, isso acontece, amados. Às vezes é a mãe da menina. A filha casou, tem a vida dela com o esposo, e a mãe vive se prometendo na vida do casal. É complicado, amados. E a filha agora é casada, tem um marido, e os dois são uma só carne, mas está a sogra ali no meio, se prometendo toda hora, todo instante: tem que ser do jeito que eu fazia com o meu filhinho. É roupinha passadinha, não sei o que tal. Meus irmãos, o rapaz escolheu casar com a esposa, não foi com a mãe dele. Não é obrigado a mulher dele ser uma fotocópia da mãe dele. Isso acaba muito o casamento, meu irmão. Família se prometendo demais, como é chamado. Provérbios 12:4 diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é com podridão nos seus ossos. Então, minhas irmãs, as irmãs têm um papel, irmãs. Mas eu já falei aqui às irmãs. As irmãs têm que ser submissas. Se o seu marido está fazendo as coisas certas, você está querendo que o seu lar seja edificado, você está querendo colocar em ordem a casa, ajuda o seu marido a fazer essa tarefa.
segundo princípio, amados, é o papel do homem. Verso 25 ao 31 diz assim: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo e a sua carne e dos seus ossos. Qual é o papel do marido, amados? O papel do marido de ser sacerdote, de prover, de cuidar. Ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso aqui não é amor eros, não é amor sexual. Às vezes as mulheres acham que o marido ama ela por causa do sexo. É muito mais do que isso, amados. Esse amor aqui é um amor ágape, amor sacrificial, o amor que Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Cristo se sacrificou, Cristo se doou, Cristo se deu pela igreja. O que a igreja fez por Cristo? Nada. Éramos pecadores e Cristo morreu em nosso lugar. O marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Cristo amou a sua igreja com amor incondicional. Ele não nos amou, Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Então, amados, o marido deve amar a esposa independentemente do que ela é. Do que ela é, né? O marido deve estar esse amor acima desse amor eros, um amor carnal, um amor físico, um amor sexual. Porque a mulher com o tempo, amados, tanto a mulher como o homem vai ficar gordinho, vai engordar, vai ficar magro, não sei, vai murchar, vai envelhecer, né? O homem vai cair os cabelos, né? A orelha cresce. Não vou nem falar do nariz. Mas acontece, amados. Então o amor do homem não vai ser esse amor atrativo, sexual, esse amor físico. É muito mais do que isso, amados. É um amor sacrificial. É um amor incondicional. A mulher não precisa ser uma princesa para que ele ame essa mulher. Talvez ele conheceu até ela uma princesa, mas com o decorrer dos anos, com as dificuldades, com as lutas, com as tribulações, com as marcas da vida, muitas mulheres se acabaram. E o marido tem que continuar mandando da mesma forma. Ou ela gorda, ou ela magra, ou ela com uma perna ou com duas pernas. Ele tem que amar do mesmo jeito. Porque esse é o amor, amado, que a Bíblia manda o marido amar sua esposa, independentemente de como ela se encontra. Se ela está magra, se ela está gorda, se ela está bonita, se ela não está bonita, né? O amor do marido deve ser o amor como quem Cristo amou a igreja, amor incondicional. E esse amor, amados, não abandona. Não abandona. O amor incondicional não abandona. A mulher sofre, Deus o livre, sofre um acidente, perde uma perna, marca o nome dela do mesmo jeito. Quando é o verdadeiro amor. Lá em 1 Coríntios capítulo 13 fala. Não é o amor platônico. Entendeu? Não é esse amor romântico aí que os filmes de Hollywood inventaram. Mas é o amor ágape, amados. É o amor incondicional. E esse amor, amados, ele não vai abandonar. Esse amor não vai bater, não vai humilhar, não vai desprezar, não vai tratar mal. Pode até discutir, pode ter algumas coisas, é normal.
Mas o amor incondicional não abandona. A mulher adoece, não deixa. Vem as dificuldades, continua. Tem filhos, vai ter estrias, vai ficar com o corpo marcado. O esposo deve amar a esposa do mesmo jeito. Porque a esposa não é um objeto, mas no qual o homem usou, abusou, depois descartou. Infelizmente, amados, existem muitos homens que estão nas igrejas, pregando a palavra de Deus, ensinando, com cargos de líderes, até pastores, cantores gospel, que chega a se divorciar da mulher porque acontecem essas coisas. Aí diz: o amor acabou. O amor verdadeiro não acaba mais. Se acabou é porque não era verdadeiro. Porque não é o amor ágape. O amor que Deus quer que o marido ame a sua mulher, como Cristo amou a sua igreja. Cristo deixou de amar a sua igreja? Cristo deixou. Cristo deixou de te amar porque você peca muitas vezes contra Ele. Ele continua te amando. Como o Pai vai nos repreender. Como o Pai vai exercer a luz castigo para nos trazer de volta a Ele. Mas Ele continua amando, amados. Então é esse tipo de amor, amados. O papel do marido, amados, é de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, amados. Eu vou encerrar aqui, irmãos, para não ficar muito longo. Então, irmãos, existem esses papéis que nós, como crentes, temos que seguir. Se com certeza, amado, a igreja de hoje, se ela obedecer, sabe que a palavra de Deus diz, nós não veríamos divórcio como nós vemos hoje, no meio da igreja. Ia haver perdão, ia haver amor, ia haver reconciliação, ia haver perseverança. Não está essa desgraça como hoje em dia está. Meus irmãos, no mundo evangélico hoje em dia, mas o divórcio cresceu demais. É muito divórcio no meio da igreja, amados. Banalizou. Tem cantor gospel aí que já casou com 7 mulheres. Para ele, sempre as mulheres que não prestam. Tem pastores aí, meu irmão, que estão de frente de igreja que nem deveria estar, porque o pastor deve ser marido de uma só mulher. E quando está falando uma só mulher, Paulo não está se referindo à poligamia. Poligamia, o cara não era nem membro da igreja primitiva. Se ele tivesse questão de ter várias mulheres, a igreja primitiva não aceitava. Ali está falando de um pastor ser casado apenas uma vez com uma única mulher. E hoje em dia existem igrejas aí, meu irmão, que tem pastores que já se separaram, mas de inúmeras vezes estão à frente das igrejas. Eu sei, meus irmãos, eu sei que coisas acontecem. Eu sei, minha irmã, que a irmã pode dizer: pastor, uma coisa é quando o casal é crente, outra coisa é quando a mulher é crente e o marido não é. Mas a Bíblia fala sobre isso também, amados. Lá em Pedro diz que essa mulher vai ganhar um marido, amados, como testemunho de vida dela. Ela não vai nem abrir a boca dela, através da vida dela. Lá em 1 Coríntios 7 diz que a mulher é casada com um homem crente. A mulher crente é casada com um incrédulo. E esse incrédulo quer conviver com ela, quer viver com ela, que ela não se apare. Mas se o incrédulo quiser se apartar dela, que se aparte. Ela não ficará mais sujeita à servidão, a servir aquele homem. Mas esse texto não está dizendo também que ela vai ter que fazer o segundo casamento que Deus vai aprovar.
Porque o apóstolo Paulo disse que quiser se separa. Se ela quiser, ou então que ela volte para o seu marido. E a polícia capítulo 7 fala isso. Agora, se o marido morrer, ela está liberta para casar com quem quer, mas apenas com aqueles que são da fé. Ela tem que ir atrás de um crente. Outro erro hoje em dia é isso. Mulheres dentro da igreja passaram o casamento no terror, marido incrédulo, acontece um negócio, o marido morre, no lugar dela ir atrás de um servo de Deus, ela vai atrás do homem lá fora, vai trazer outro jugo para ela, enquanto a Bíblia diz que era para arrumar outro que fosse da fé, que fosse um crente, um homem de Deus. Então, a igreja do Senhor, que Deus possa nos abençoar, que a gente possa seguir a palavra de Deus do jeito certo, amados. Está um desmantelo, irmãos, está um desmantelo. O negócio está sério, amados. Eu nunca vi como separação, divórcio, traição, essas coisas sido tão banalizadas como no tempo de hoje. E nós fazemos parte da igreja do Senhor. Nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Não é o que o mundo lá fora diz, não. Não é o que a pessoa que você vai procurar um conselho, talvez você não queira alguém da igreja, porque você quer que a pessoa fale o que você quer ouvir, mas não o que é certo, não o que é bíblico, não o que é de Deus. Então, amados, nós possamos, amados, seguir o que a palavra de Deus diz. Está passando por problema na família, está passando por problema no casamento, procure pessoas de Deus para você falar. Porque até pessoas da sua família que não for de Deus vai lhe dar um conselho errado, vai destruir sua família. E eu digo uma coisa: no divórcio quem mais sofre é os filhos, até o resto da vida desses filhos. E já foi feita uma pesquisa, amados, que filhos que são criados só com a mãe ou só com o pai, que os pais passaram pelo divórcio, esses filhos também lá na frente vão fazer a mesma coisa, vão viver do mesmo jeito, nunca vão dar certo o casamento deles. Isso ficar na mente deles. Então que Deus possa nos abençoar, que nós, como servos de Deus, vamos fazer o que é correto. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos ficar em pé, queridos, em nome do Senhor.